O conhecimento, ele traz muita liberdade. E quando a gente fala que o conhecimento traz liberdade, ele também traz muita liberdade no processo de emagrecimento, tá? Na nossa saúde, na nossa estética, na nossa vitalidade, na nossa qualidade de vida, enfim. Eu vou ser mais específica, eu vou explicar melhor, mas calma aí. Muita gente engorda por falta de conhecimento, porque a gente não aprendeu quando era criança o que era uma proteína, o que era um carboidrato, a gente não aprendeu a comer, quais as quantidades de comer de cada alimento, a gente não aprendeu nada disso quando a gente era criança, né? Apesar da nossa estrutura aqui no Brasil, né? A estrutura do nosso prato, o arroz, o feijão, a carne, a salada, ser uma combinação muito boa, cada família, né, vai criando hábitos e às vezes a gente vai comendo o que a gente mais gosta, porque a gente come não porque está com fome, né? A gente come porque está triste, porque está feliz, porque está cansado, porque está frustrado, porque não dormiu bem à noite, ou porque dormiu demais, enfim. A gente literalmente come as nossas emoções. E o fato da gente não conhecer, né, não ter aprendido quando era criança o que era uma proteína, um carboidrato, uma gordura, né, que são os macronutrientes, a gente acaba engordando muito. Então a falta de conhecimento, ela faz com que a gente engorde muito, né? Tem pessoas que vão engordar simplesmente porque comem carboidrato demais e se movimentam de menos. Tem pessoas que vão engordar porque comem muita gordura, muita fritura, muito ultraprocessado. Tem pessoas que vão engordar porque elas comem pouca proteína, elas comem muito carboidrato, muita gordura, não tomam água, né? Então elas acabam confundindo a sede, né, a necessidade de água, com fome, porque 70% do nosso corpo ele é composto de água. Então, se você não está tomando água, o teu corpo ele vai de alguma forma te sinalizar isso. E se você não tem autoconhecimento, né? Você não tem conhecimento sobre aquilo que é super normal, a gente não aprende isso quando é criança, né? Você vai acabar achando que você está com fome, então você vai acabar dando comida, né, de uma quantidade inadequada para o teu corpo. E assim, é muito legal hoje com o avanço, né, das redes sociais, da tecnologia, com esse boom que tem a nutrição e a educação física hoje em dia, né? Quando eu comecei a educação física, em 2010, que eu entrei na faculdade de educação física, eu tinha 16 anos. Nossa senhora, eu tinha vergonha de dizer que eu fazia educação física, né? O meu sonho era fazer nutrição. Mas assim, eu também não sabia bem o que era a nutrição, né? Mas confesso que eu também não sabia bem o que era educação física. Então, hoje em dia a gente já sabe, né, exatamente o que é essas profissões, como elas ajudam na saúde, né? Hoje em dia não existe a medicina sem ligar à nutrição. Não existe tratamento de nenhuma doença que a base não seja nutricional, né? Não existe exercício físico se a gente lembrar de nutrição. Então acaba que as profissões elas estão interligadas, né? Porque não adianta eu dar um remédio para um paciente, claro que eu não dou, né? Porque eu não sou médica, mas não adianta um médico dar um remédio para um paciente se a gente não procurar ali tratar a causa, né? Daquele problema, que geralmente tratar a causa, graças a Deus, está relacionado à alimentação e a uma suplementação de qualidade. Então, a gente acaba que tem muito mais acesso à informação hoje em dia. Só que apesar de a gente ter muito acesso à informação, muitas pessoas ainda não sabem o que é isso, né? Eu mesmo me formei em educação física sem entender muito de nutrição. A gente tem disciplina de nutrição na faculdade, até porque as pessoas, o primeiro acesso que elas têm é do profissional de educação física, então elas vão querer saber o suplemento que funciona, elas vão querer saber o que comer antes do treino, o que comer no pós-treino para emagrecer, para ganhar massa. Então a gente aprende ali a base. Só que muitas pessoas, elas mesmo sabendo, né, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, a quantidade que a gente deve comer ali, elas acabam engordando, porque elas comem as emoções, né? Que esse foi o meu caso, tá? Então isso acontece com muitas pessoas, acontece sim com muitas pessoas. Só que hoje a gente vai focar no emagrecimento, né?
falando de densidade nutricional dos alimentos, né? Que é realmente o que o conhecimento ele nos liberta. Então, quando a gente aprende sobre a densidade calórica e nutricional dos alimentos, isso faz com que a gente emagreça, que a gente consiga manter constância na dieta. É diferente de um nutricionista passar uma dieta para um paciente, ele não saber nada que tem ali, então ele nem acredita direito naquilo ali, ele nem acredita o que o alimento é capaz de transformar a vida dele, né? E ele fazer uma dieta sabendo o que é esses alimentos, a capacidade que ele tem de transformar a vida dele através daqueles alimentos, os alimentos que ele pode comer mais, os alimentos que ele deve ter cuidado, ter cautela, deve comer menos. Então, quando a gente fala disso, a gente não fala só de macros, né? De carboidrato, de proteína e de gordura. A gente fala de densidade calórica dos alimentos, tá? Então, tem alimentos que dá para você comer mais e dá para você emagrecer sem passar fome. Quem já me conhece sabe que eu sou super adepta de emagrecer sem passar fome. Esse negócio de passar fome não é comigo, tá? Até porque os pacientes, quando eles fazem uma dieta muito restrita em calorias, com alimentos que têm maior densidade calórica, eles não conseguem manter na dieta. Não conseguem, aí eles acabam, né, se frustrando, abandonando, engordando tudo de novo. E quando a gente foca em ensinar para o paciente o que é a densidade calórica, quais alimentos ele pode comer mais, quais os alimentos que ele pode comer, mas ele tem que ter cautela durante o processo de emagrecimento, ele consegue ir equilibrando isso. E ele emagrece e ele se mantém magro por muitos e muitos anos, porque ele aprendeu. Então, o conhecimento, ele liberta quando a gente fala de emagrecimento também, tá? Então, assim, quando a gente fala em fruta, eu sei que muita gente já ouviu, ai, fruta engorda, fruta não pode comer. Tem gente que já ouviu, fruta não engorda e pode comer à vontade. E, gente, sempre depende, né? Mas a gente tem as frutas de alto índice glicêmico, tem as frutas de baixo índice glicêmico, tem as frutas que têm uma maior densidade calórica, tem umas frutas que têm menor densidade calórica. Então, o que você vai conseguir comer mais no processo de emagrecimento, que você come em maior quantidade, com aquela mesma quantidade de calorias, e o processo ele acaba ficando, né, mais fácil, porque se você não está passando fome, você consegue manter constância durante o processo de emagrecimento, você consegue manter o plano alimentar por mais tempo, você consegue escolher o dia que você vai fazer refeição livre, porque o seu corpo ele não está ali sinalizando, alertando fome a todo momento, tá? Então, vamos falar de fruta, fruta que dá para comer mais no processo de emagrecimento, para vocês terem ideia, tá? 160, 170 gramas de melão equivale a 40 gramas de banana. Gente, 40 gramas de banana não é metade de uma banana, tá? Não é metade. É menos da metade de uma banana. E quem não viu o vídeo que eu falei dos 7 alimentos que eu decidi, né, evitar no processo de emagrecimento, vai entender por que eu engordei tanto e por que eu me mantive tantos anos acima do peso. Principalmente quando falo de banana, porque eu comia muita banana. Aí, Raíssa, não sabia? Sabia. Claro que eu sabia. Mas o meu problema já era, né, comer as emoções. Então, banana é um alimento que você precisa ter mais cautela no processo de emagrecimento, tá? Raíssa, eu posso comer banana todo dia? Pode. Pode sim comer banana todo dia. Mas precisa ser ajustado de acordo com a sua necessidade, porque banana tem mais caloria, mais carboidrato. Já o melão, ele tem menos caloria e menos carboidrato. Então, você consegue comer ali 160, 170 gramas de melão, ficar satisfeito, enquanto 40 gramas de banana, se tu comer, que é isso aqui, tu vai ficar morrendo de fome. E aí, outra fruta, morango. Morango, tu consegue ali comer 120, 130 gramas de morango. Mamão, 100 gramas de mamão também é uma quantidade boa, né? Que equivale ali a 40 gramas de banana, tá? Eu tô falando isso porque banana é a fruta que todo mundo quer comer e que todo mundo quer comer várias. Acho que só comendo banana já é suficiente. A pessoa come várias bananas durante o dia e depois não sabe porque não emagrece, né? Então é por isso que eu tô dando essa comparação para vocês, tá? Mas melão, melancia, mamão, morango, caju, vocês conseguem comer em mais quantidade, tá? Mas claro que dá para comer uva,
dá para comer manga também, dá para comer, enfim, qualquer outra fruta, tangerina, laranja que você tenha, né, que você goste, que tenha o hábito de comer. Dá para incluir, sim. Só tô dando essa comparação para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem ideia, um alimento ultraprocessado que é mega calórico, que você vai comer, você não come um, você come um pacote inteiro que é biscoito recheado, né? Você não vai comer um biscoito, você vai comer um pacote inteiro, que eu acho que vem o quê? 8, 10, não sei. Mas se vier 10, já tem ali 400 calorias, que equivale a um prato com arroz, feijão, carne, salada, que você almoça e fica satisfeito. E você come um pacote de biscoito e continua morrendo de fome. Então, para você ter ideia, um biscoitinho desse recheado equivale a 160 gramas de melão. Então, um biscoitinho daquele deve ter o quê? 20, 23 gramas. Depende da marca, vai depender da empresa, né? E aí tu come 20 gramas e fica morrendo de fome. Tu come 160 gramas de melão e tu fica super satisfeito. Ai, Raiz, mas você diz que eu não tô a fim de comer melão. Sim, eu entendo. Mas também não vai dar pra ficar comendo, né, uma coisa que vai te matar de fome, rico em gordura, em açúcar, né? Enfim, e não tem nutriente praticamente nenhum. Eu tô fazendo essas comparações para vocês fixarem na mente de vocês na hora de comer. Eu posso comer isso e eu posso comer aquilo em maior quantidade. Eu tô com fome, o que eu vou escolher, tá? E a gente vai aprendendo a fazer essas escolhas. Tem dias que a gente vai comer o biscoito e tá, ó, tudo bem. Tem dias que a gente vai comer a banana e tá, tudo bem, tá? Outra coisa em relação a pão, né? Pão, tapioca, cuscuz. O cuscuz é o que dá para comer mais quantidade, tá? O cuscuz é 130 gramas de cuscuz, que é bastante para quem usa aquelas cuscuzeiras paulistinha, né? Que é só aquele peitinho. É um cuscuz daquele inteiro. Equivale a um pão francês, a 2 fatias de pão integral, que, né, equivale a 2 pãozinhos de queijo. Que você come 2 pãozinhos de queijo, meu Deus, você fica morrendo de fome. Que equivale a 2 colheres de goma de tapioca. 2, 3, dependendo, né, da quantidade que você vai pegar. Então, ali você faz uma tapioca com 3 colheres de goma de tapioca, meu Deus, é isso aqui, você vai morrer de fome. Então, é melhor você escolher um pão, escolher 130 gramas de cuscuz. Por quê? Porque ele vai ter uma menor densidade, né? Então, você consegue comer mais, entende? Então, entender a densidade calórica dos alimentos vai te trazer conhecimento, óbvio, e vai te trazer muita liberdade na hora de você fazer as suas escolhas. E claro que entender disso é fundamental para você emagrecer e se manter magro. Que é igual quando a gente fala de suco. Você vai tomar um copo de suco de laranja natural, você não faz um copo de suco de laranja com uma laranja, você faz ali com 3, 4 laranjas. Então, olha aí a quantidade de carboidrato, de calorias que você vai ter em um copo de suco de laranja que você acha inofensivo, né? Então, é melhor que você coma o quê? A laranja depois do almoço, a sobremesa. Ah, Raíssa, mas eu quero tomar um suco. Aí você pode fazer um suco de limão, beterraba, que é ótimo, inclusive, de pré-treino. Suco de limão com cenoura. Ou você coloca uma laranja, coloca limão e cenoura, tá? Também fica super legal, dá super para incluir. Você pode fazer um copo de suco de melão, um copo de suco de melancia, um copo de suco de morango. Eu não sou muito adepta a suco. Eu nem ensino os meus filhos a tomarem suco, né? Eles tomam suco fora de casa, porque realmente eu priorizo o consumo de frutas. Só que nem tudo se aplica para todo mundo. Se você pega uma pessoa que ela toma suco várias vezes ao dia, você não pode chegar para ela e dizer, ó, vou cortar totalmente o seu suco e a partir de hoje você vai comer a fruta. Ela não vai ter aderência a esse plano. E ao invés dela emagrecer, ela vai o quê? Chutar o balde e talvez engorde muito mais. Então, a conduta nutricional, ela é muito individual quando a gente fala de cada pessoa, porque cada pessoa ela carrega uma história, ela tem um hábito familiar, ela tem coisas que ela gosta de comer, outras coisas que ela nem suporta ver. Depende muito do estado que ela mora, do país, enfim, da rotina dela. Então, quando vocês veem um nutricionista passando alguns alimentos para alguns pacientes, que você, nutricionista que sabe não passa isso. Não, gente, não é assim que funciona, tá? O nutricionista, ele sabe o que está fazendo, porque tem coisa que a gente vai precisar evoluir. Se você pega uma criança que ela toma vários copos de leite com Nescau, todos os dias,
vários, né? Como já aconteceu, os meus sobrinhos, eles faziam isso, eles passavam um dia tomando leite com Nescau. E, tipo, ali é uma bomba de açúcar, né? Enfim. E aí, você pega a criança e você vai simplesmente trocar o Nescau dela por cacau 100%, ela não vai aderir. Ela não vai conseguir se adaptar. Então, você tem que fazer o quê? Uma transição, né? Você vai comprar ali um cacau 50%, misturar com um pouco de Nescau e ir diminuindo essa quantidade até a criança ela adaptar o paladar dela, tá? Porque, como eu falo, não adianta você querer fazer uma mudança grande e você não conseguir manter. É melhor você ir trabalhando aos poucos e ir conhecendo aos poucos, que não tem como você pegar um vídeo aqui e já aprender tudo sobre a densidade calórica dos alimentos, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia de quanto isso impacta no nosso emagrecimento, no nosso ganho de peso, obviamente, e no nosso emagrecimento ao longo prazo. Se você não entender disso aqui, você vai emagrecer e você vai engordar de novo, tá? E não é só culpa das emoções. Claro que as emoções elas vão influenciar, mas se você não aprender sobre os alimentos, que é proteína, carboidrato, a densidade calórica de cada um, você vai comer tudo que é saudável, porque tem muita coisa que é saudável que você não pode comer em grande quantidade, né? E aí você vai comer tudo que é saudável. Ah, porque é saudável eu vou comer, porque é saudável eu vou comer. E quando você vai, ó, tá desse tamanho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.